Bem-vindos a mais uma live para abordarmos o tema de constelação sistêmica individual com bonecos, que está sendo um sucesso. Tem a essência sistêmica, que são 63 aulas do Essência Sistêmica que eu gravei ao vivo. Quem teve a oportunidade participou da gravação ao vivo aqui. E aí ele foi construído, esse curso tem 63 aulas que fala da essência da abordagem sistêmica. É um conteúdo teórico impressionante, que dá uma base, ajuda e muito todas as pessoas que trabalham com o sistema. É um enriquecimento sistêmico. Então, além das 70 aulas do curso, tem mais 63 aulas do Essência Sistêmica. Somando isso aqui, dá quanto? 133 aulas. Mas acabou? Não! Tem mais 30 aulas de coach sistêmico, para você entender como é que você pode utilizar o trabalho sistêmico dentro do coach, com a série de exercícios e ferramentas que você pode utilizar dentro do trabalho do coach. E mais, tem algo aqui que são as 4 aulas para você aprender a fazer o atendimento online, que a Luísa montou esse curso. Então, tem um mini curso para atendimento online. Eu vou começar aqui já trazer um convidado. Então, eu vou pedir para o Gutenberg entrar, a minha equipe lá vai acessar o Gutenberg. Vocês vão conhecer um profissional que está se destacando e muito na área do direito. E ele vai contar a história dele para vocês, como é que ele chegou nesse lugar. Onde ele estava quando começou a fazer o curso, e onde ele está agora e como ele está desenvolvendo esse processo aqui. Gutenberg, conta para todo mundo aqui como é que você entrou nessa jornada sistêmica, nessa dinâmica aqui. Então, estou ouvindo você falar aqui da constelação individual, da constelação de boneco, e todo esse movimento que é uma das propostas da nossa conversa aqui hoje. Eu justamente cheguei na constelação através de uma constelação minha com bonecos. Vamos lá. Eu estava cheio de problema, tudo emaranhado, cheio de coisa. Busquei uma profissional, uma amiga de infância, ela se tornou aluna do Fernando. Fui lá, ela fez uma constelação e falou assim, você está indo para a morte. Eu falei, opa, como assim, indo para a morte? E detalhe, né, Fernando, não sei se você lembra, eu trabalhei 15 anos na área da segurança. Na área da segurança, hoje eu lembro. E trabalhava num risco altíssimo de vida, trabalhava armado o dia inteiro, era uma loucura a minha vida, né? Enfim, eu fiz um trabalho com ela, ela falou assim, por que você não assiste uma constelação do meu professor, que é o Dr. Fernando? Ah, tá bom, vamos lá ver isso daí. E aí fui, era um curso, você começou esse curso ainda, ali perto da UE, ali ainda na cobertura do prédio. Isso. Eu acho que era o primeiro ou segundo módulo, foi o seu último curso, assim, mais presencial, né, mais com a tua presença. E aí eu fui, fiz uma constelação, e com 10 minutos da sua fala eu falei, eu vou trabalhar com constelação, tá definido. Eu vou seguir esse caminho. E aí, com 10 minutos, eu tomei essa decisão, fiz uma constelação, e de lá para cá, tudo mudou. Entrei, fiz um curso com você, nós fizemos um curso de 2 anos, que foi um curso de constelação integrada da psicoterapia corporal, então peguei bastante a base do Lowen, do Alexandre, do Reich, né, tudo aquilo que você trouxe da corporal. E aí não parei mais. Depois a gente foi fazer uma leitura corporal com você, que foi o último curso que você deu, né, presencial, com supervisão na sexta-feira. Você ainda pegou esse rabinho aqui, né? Peguei o final. E foi uma delícia. Sabe por quê, Fernando? Eu nunca te dei esse feedback, mas me criou uma musculatura de ferramenta para começar a fazer atendimentos individuais, né? Pô, foi uma delícia. Aí não parei mais. De lá para cá, eu comecei a praticar as constelações, ainda fiquei mais um ano, né, fazendo outra coisa na área da segurança, gestando uma autarquia na parte de patrimônio e preservação de bem. E depois saí, fui fazer formação em coach, programação neurolinguística, PNL, fui fazer um monte, não parei mais. Explodiu. Em 2015, eu fui fazer um treinamento com o Bert ainda era vivo. E quando eu olhei para o Bert Hellinger, eu fiquei assustado a fidelidade que você trazia e traz na sua fala com o que o Bert falava lá. Eu falei, caramba, mas parece que até o Fernando falando, mas não, mas era o Bert falando e você mostrando o quanto que você preservou a essência e a estrutura. A essência dele,
Exatamente, né? E fiquei muito preenchido naquilo. Eu falei, poxa vida, né? Me sinto preparado, me sinto com conteúdo precioso e preciso fazer alguma coisa com isso, senão essa semente não germina. E nessa data, Fernando, eu vi o Dr. Sam Stosh, que é o juiz de Ah, direito da vara lá da é, Bahia, que lá da Bahia. introduziu, que trouxe a constelação para o judiciário. Eu olhei para o Sam e falei, cara, isso aqui é tudo que eu preciso, né? Porque eu sou um cara que eu venho com 15 anos na área da segurança, né? O direito está muito ligado com essa força, né? Eu estudei bastante Uhum. penal para trabalhar na rua armado, para lidar com situações de crise. Eu tenho uma empatia, tenho um chamado. E no finalzinho de 2016 eu comecei a fazer o curso de direito, né? E daí então comecei a trabalhar com o direito sistêmico. Tive várias oportunidades assim de estar com o SAMI, tive com o SAMI na Alemanha. Uma semana depois do falecimento do Bert Hellinger. O SAMI é um ser humano extraordinário. E É. comecei a fazer, depois a gente construiu aqui em Ribeirão o primeiro workshop de direito sistêmico. Eu e o Uhum. doutor Fernando Catalã Cordeiro, que é um outro advogado que trabalha com direito sistêmico, foi uma delícia fazer esse trabalho e não parou mais. Atendimentos online, atendimentos presenciais. Hoje eu tenho 2 consultórios, atendo em 2 estados. Dentro do estado de São Paulo, eu atendo em 2 municípios, Ribeirão Preto e Cotia, né, na Grande Viana. Atendo em Minas, Cotia, é perto Cotia, da Luísa, olha estou lá só. perto da Luísa, né? É. Tenho cliente fora e dentro do Brasil e não paro de trabalhar, não paro de enriquecer as pessoas, de trazer essa consciência. Tenho orgulho, falo para todo mundo, sou aluno do Fernando. Alguém falou, manda um beijo para o Fernando. Ó, sou aluno do Fernando, formei com o Fernando. E a forma que eu encontro de te entregar, né, te devolver de alguma ordem, toda essa bagagem é fazer um bom trabalho, né, é ser um profissional ilibado, né. Hum. Eu fiz um projeto, Fernando, É. no fórum, e esse primeiro projeto que eu fiz no fórum foi para acolher aquilo que a justiça denomina como os agressores. Tá. Isso foi aqui em Ribeirão Preto? Aqui no Fórum de Ribeirão Preto. Eu Ah, falei, mas que engraçado, agressores, onde é que vem essa... Porque se tem um agressor, tem que ter uma vítima, né? Olha lá, já começou é. a coisa a ficar estranha aqui. Falei, tá bom, me dá uma oportunidade de trabalhar com esses homens. Aí, através de uma empresa do terceiro setor, eu montei, junto com um amigo, um advogado, o doutor Marcelo Mesquita, nós montamos uma estrutura e eu fui assistir esses homens, que eram homens com medidas protetivas, que precisavam manter uma distância das parceiras, né? Uhum. Porque tinham dito ali perante a justiça que ele era agressivo, que ele ia matar, que ia isso, que ia aquilo. Ah, ok, tá bom, tudo bem, vamos trabalhar. E encontrei um monte de coisas lá. Encontrei masculinos adoecidos, Aham. mulheres se colocando de vítima para destruir o masculino, um monte de coisa. A maior delícia foi assim, Fernanda, com 2 meses de trabalho, com encontros semanais de uma vez por semana de 2 horas, 100% do pessoal, todo mundo com excelentes resultados, Olha. reconstituição de vínculos com os filhos, né? Uhum. Um bom convívio com essas parceiras. Foi uma delícia. De lá para cá não parou. Nós temos uma juíza hoje de Ribeirão Preto, que é a doutora Carolina Gama, que ela é responsável pelo anexo da violência doméstica aqui em Ribeirão Preto. Ela faz um trabalho extraordinário. E nós temos um projeto hoje dentro do Fórum de Ribeirão Preto, que é o Prosseguir, presidenciado pela doutora Carolina Gama e pela doutora Janice Grave, né, que é quem encabeçou esse projeto, e temos, então, trabalhos de constelação voluntárias dentro do fórum, né, sobre sigilo dos processos. Os processos da vara da família, eles são sigilosos. Uhum. Então, é oferecido para as partes, se assim elas quiserem, de participar de uma palestra, de um agrupado, né, e também de constelações em grupo. Então, hoje, tanto o Ministério Público quanto a magistratura, né, e os colegas operadores do direito têm buscado a filosofia hellingeriana, a estrutura da sistêmica, para ter uma postura, primeiro, uma postura sistêmica e não uma postura terapêutica. Isso é Uhum. importante falar aqui, É. tá? Porque se ele sair do lugar dele, ele se arrebenta e arrebenta o cliente dele. Exato, é a Compromete tudo. função. Você fala, a Função. função em ordem. A No função. judiciário tem uma função, no organizacional tem outra, na escola tem Isso. outra, mas é função em ordem, é isso mesmo. Exatamente. É. Não quer dizer que não é
terapêutico o Terapêutico, resultado. uhum. Não é porque é sistêmico. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas é terapêutico, exatamente. Né? Então é legal falar isso daqui. Então, assim, vários profissionais que entenderam uma postura sistêmica dentro dessa função dele tem força. Quando ele sai disso aqui, lá, pronto. Já começou um monte de emaranhado, um monte de problema. Não vai dar certo. Ainda falando sobre direito sistêmico, precisa lançar um olhar que é simples, né? Tem o direito tradicional e tem o direito sistêmico. Isso. Aí você fala assim, tá bom, mas agora o que faz? Agora é tudo direito sistêmico? Mas lógico que não. Quem vem primeiro é o direito tradicional. Ele tem uma força e tem um lugar. Aliás, não sei se sabe, tem alguns casos na justiça que vai buscar equivalência através desse direito tradicional. A compensação do sistema, por muitas vezes, vem daqui. Né? Então, tem que entender essa parte. Depois tem uma outra parte, que é o direito sistêmico. Né? Para quem está no campo, vai ser sugado. É assim que funciona, a gente sabe. Né? O campo ele vai sugar o cliente, ele vai sugar a estrutura para mostrar uma coisa que precisa ser vista. Geralmente, agora começa, né? Geralmente, todas as vezes, o advogado, né, o promotor, o juiz, vai trazer para ele alguma coisa que está lá na história dele. Olha lá. O emaranhado dele entra ali. Mas tá assim, ó. Eu lembro de um case... Só uma coisa, Gutenberg, eu fiz uma palestra lá no congresso da OAB Direito Sistêmico, foi o ano passado, e eu até comentei isso, que eu falei assim, os advogados estão adoecendo. Tanto é que me pediram, quando falaram para eu ir lá, me pediram para abordar algo, sendo médico, trabalhando com a parte sistêmica, porque estava tendo um alto índice de advogados e todos os trabalhadores da justiça, não é só os advogados, promotores, juízes, mas todos trabalham na justiça, adoecendo e é um alto índice de suicídio. Por quê? Porque estão com os emaranhamentos deles em cima, junto com os emaranhamentos dos clientes, das pessoas que estão lá. E aquilo puxa as dinâmicas doentias deles. Então, isso também até para a saúde dos profissionais do direito também. Isso tem um efeito enorme. Mas segue aí. Porque ele compromete as leis do REC. O que ele faz? Ele está acima daquilo que é maior do que eu e você. Porque primeiro vem aquilo que é a minha individualidade. Tá bom, tem aquela roda que a gente já sabe, né? Tá eu, filho, mãe e profissão. Eu me coloco acima de tudo. Eu fico arrogante. Então, a minha função me leva acima. Antigamente, quando se falava em sentenciar em sentença, tinha um pensar sobre sentença no sentido de sentir. Olha lá, ó. Então eu sentia, né? Para depois eu dar um sentido para aquilo. Então, você já entendeu. Agora, quando você muda isso daqui, você fala assim, não, mas aqui eu sou juiz, aqui eu sou promotor, eu sou advogado, porque agora eu vou fazer que você não sabe. Porque não é assim. E vai reverberar no seu campo, você vai se arrebentar, porque você perde a hierarquia. Porque, vamos lá, tem dois tipos de justiça. Tem a justiça que é calcada pelos princípios éticos, morais e sociais, que é o que nós temos hoje. Então, assim, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é instituído e formado baseado num preceito cultural também social. A própria sociedade, por ela mesma, ela vai dando diretrizes, né, das emendas, das leis, de como é que a gente vai fazer isso agora. Agora tem o Covid, não, agora tem que fazer um decreto, não, porque agora tem que mudar isso aqui, tem que fazer uma emenda. Tem as cláusulas pétreas da Constituição Federal, que é aquelas leis que não mudam por nada, que está tudo no 5º artigo, que lá não vai mudar jamais, né? Direito de ir e vir, direito à vida, etc e tal. Tá. Eu lembro de um case, foi bem interessante isso aqui, ó. Veio um advogado e falou assim para mim, ó. Falou, então, mas engraçado, eu tô com um cliente, eu não consigo sair, aquilo não tem solução. Porque ela está num processo de separação, tem um filho, tem guarda, e só que ele some, ele desaparece, aí aquilo vira um rolo, e a coisa não anda, né? E eu fiquei escutando aquilo, eu fiquei olhando para ela, né? E graças a Deus eu fui muito bem. Aí a sua percepção sistêmica já começou, né? Já estou imaginando. Já estou Exatamente.
É. E como você me treinou muito bem, eu comecei a olhar corpo, respiração, formato do corpo, onde que ela olha quando ela está falando, intensidade de voz, movimentação de uma... Tá bom, vamos lá, tá? Então tá, coloquei lá, começou, montou. Eu fiz uma pergunta para ela assim, eu falei assim para ela, eu falei assim, fala uma coisa para mim. Quem da sua família abandonou você e foi embora? Adivinha o que aconteceu, né? Né? Ela disse, você veio para cá, né? Não, meu marido... Eu saí das histórias e eu vim para cá. Onde está o verdadeiro problema? Onde é que está a dor daquela profissional operadora do direito? Doutora, espera aí. O que aconteceu aqui com você? Pronto, meu pai foi embora quando eu era criança, e assim. Interessante, Fernando, que depois que colocou ordem dentro dela, primeiro, ela Ó, isso aqui é importante. Se tiver algum operador do direito aí me escutando, presta atenção que eu vou falar. Quando ela saiu desse lugar aqui que ela estava, ela se afastou e ficou na função dela, o campo do cliente ganhou ordem na hora. Exato. O campo do cliente ganhou ordem. Porque ela interfere no campo, ela faz parte do campo. Exatamente. E ela leva, aí é aquela história, ou você é parte da solução, ou você vira parte do problema. Se pegar o problema do cliente e fez um conluio neurótico com o problema do profissional, nossa, aí vira uma confusão. E aí, quando você tem essa noção, isso que você falou é fundamental. Você sendo saudável, você puxa o cliente para o saudável. Não é você ficar no meio da doença dele, você puxa para o saudável. Mas se você não souber o que é o saudável, vai dar problemas. Exatamente, porque tem uma cegueira que funciona assim, ó. Eu olho para o outro e eu me vejo, eu vejo as coisas do meu sistema que não estão resolvidas. Espelhamento. Eu vou numa transferência. Então, se eu não resolver, então, tá, eu sou lá, operador do direito, advogado, juiz. Se eu não primeiro cuidar de mim, a tendência que eu tenho... Vamos lá, ó, o meu pai bateu na minha mãe a infância inteira, um exemplo. Arrebentou com ela. Aí vai lá o Gutenberg e faz lá o curso de direito e vira advogado. Vou trabalhar lá na vara da família. Adivinha, né? Adivinha a hora que eu ver lá o Fernando e a Carla. Não, porque o Fernando arrebenta com a Carla. Eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar com você. Você quer ver que interessante isso aqui que eu tô Agora dizendo? Eu vou fazer a minha justiça. A minha justiça. Nossa, só que aí mistura tudo. Isso é legal que você está falando, sabe por quê? Porque essa minha justiça, se a gente for ver hoje os processos na justiça, muitas vezes eles terminam só na justiça. Não é? Então, é assim, ó. Porque agora, né, determinou, tramitado e julgado, vai fazer isso aqui. Determinou guarda compartilhada, e etc e tal. Só que os clientes continuam em desordem. Continua em conflito, aí fica assim. Aí vai, coisa. Os processos não param, né? Aí por quê? Determinou isso aqui. Aquele que sentiu que perdeu, daqui a pouco vai voltar lá, porque agora é minha vez de ganhar. Então, quer dizer, são embates que não terminam. E você citou o Sami tem uma estatística muito legal do trabalho que ele fez lá. Muito. Lá na Bahia, o que aconteceu? Quando ele começou a aplicar as constelações, o número de processos na vara de família fez assim, diminuiu absurdamente. E não só diminuiu, como ajudou a colocar ordem naquelas famílias que estavam em desordem, que é o que você acabou de falar. Então, o importante aqui é ver como a sistêmica entra com uma força enorme dentro da área da justiça. Você hoje, né, integrando a justiça com a sistêmica. O Brasil, como é que está nessa situação? Porque eu estou vendo isso aqui ampliando com uma capacidade absurda e com uma possibilidade de diminuir essa quantidade enorme de processos de solução dos conflitos, não ficar quem está certo, quem está errado, que é um triângulo dramático danado, né? Mas como solucionar. Como é que está essa justiça hoje na sistêmica? É isso que eu queria te trazer, o panorâmica. Quem é o Brasil hoje no direito sistêmico? O Sami traz uma fala que é muito interessante, que é assim, ó, todos nós chegamos na justiça através de uma história de amor. Olha lá. Né?
na medicina, na pedagogia. É tudo a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa, é igual. Então, assim, o Hellinger, o Bert já atuava de alguma ordem, né, num conceito sistêmico jurídico. Só que o Bert ele não tinha essa posição jurídica, o Bert era um filósofo, terapeuta, então ele ficava no lugar dele, mas tinha essa atuação. O Sam inovou quando traz isso, como você já desenhou, dentro, né, da comarca dele. Então, assim, o Sam trouxe coisas, por exemplo, quando uma das partes faz uma constelação, são 70% de resolução nos casos. Olá. Agora, você quer ver que bacana? Ó, quando vem as duas partes, é 100% de resolução. É brincadeira, né? O que isso impacta? Pode falar, Fernando. Não, eu ia falar porque tem muita gente que fica perguntando, funciona, não funciona, dá certo? Funciona muito, mas muito. Quem participa sabe, né? É muito. E aí o Sami até fez estatística, então ele foi fazendo estatística. Exatamente. Lá, acho que era 80 e poucos % dos processos que não paravam, não andavam. Exatamente. Então, quem quiser números, dá uma olhada lá no Sami Storm, que você vai ver lá, ele mostra estatisticamente na área do direito, né? Exatamente. E aí, com isso, o direito começou a ganhar corpo, começou a ganhar dimensão. Obviamente que nós temos dentro hoje do ordenamento jurídico, dentro das estruturas judiciárias, profissionais que ainda se inclinam com uma certa rigidez ao direito tradicional, e é o certo, é o correto, né? E também tem agora essa nova frente. O Brasil foi pioneiro e é pioneiro. Isso é legal você falar, porque a mundo ganhou uma força enorme no Brasil. A justiça veio com uma força enorme no Brasil, a parte do direito sistêmico, impressionante. Exatamente. E a sistêmica no Brasil está com um crescimento absurdo diante dos outros países, inclusive até diante da Alemanha. Impressionante. Muito mais. Sabe por quê, Fernando? Tem uma coisa que é uma força de campo. Você quer ver uma coisa? Quando a constelação ela despencou, ela chegou dentro do direito, ela ganhou uma força, porque ela tem também uma estrutura muito forte, né? Que é o ordenamento jurídico, que é dar o quê? Que é o que dá borda social, né? Hoje a nossa sociedade ela é regida por normas que vêm dentro do direito. O operador do direito é aquele que representa o quê? A ordem. Nós trabalhamos aqui. A ordem. Se não seguir a ordem, vai ter problema. Se não tem ordem, não tem força. Então... Gutenberg, eu estou adorando falar com você, só que eu vou ter que encerrar, porque eu tenho mais duas pessoas para falar. Gente, eu adorei falar com você. Eu também, foi uma delícia. Gutenberg, eu estou tão feliz. Eu lembro de você lá atrás. Eu lembro de você lá na segurança até, quando estava caminhando para a morte. Você sabe disso. Eu sei disso. E hoje eu vejo você com um brilho no olhar, com um prazer no que você faz. Eu amo. E fazendo a diferença, não é só para você. No meio onde você trabalha e levando esse conhecimento para frente. Eu venho acompanhando a sua evolução, o seu sucesso, e cada vez que eu escuto coisa, eu sorrio aqui por dentro e falo, nossa, que delícia. Saiu de um lugar, foi para o outro muito melhor. Né? Isso é muito legítimo, porque todas as pessoas que te encontraram lá em Portugal, aqui no Brasil, falou assim, olha, eu conheço o Gutenberg, eu sou amigo dele. As pessoas falavam assim, quando eu falei que eu era seu amigo, Fernando abriu um sorrisão desse tamanho assim, ó. E eu acho uma delícia, né? Porque você sabe que eu te amo, eu te adoro, você é um mestre eterno para mim. E tudo que eu faço sempre com o meu coração em você, tudo que você me entregou, procuro honrar o que você me trouxe, você é meu mestre, você me iniciou. Eu sempre estou buscando conhecimento, como você me sinalizou. Como eu também falo, vai procurar mais gente, vai conhecer outras pessoas. Isso. E eu aprendi que primeiro eu enriqueço o outro, e se o outro é rico, consequentemente, a abundância vem para mim de várias formas diferentes. Ok? Ok, Gutenberg, um grande abraço para você também. Passa o endereço novo para quando sair essa Covid aqui, tomar um café e conversar mais aqui no Tete a Tete. Vai ser um maior prazer. Valeu, Gutenberg. Obrigado pelas suas palavras aqui. Imagina, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. E aí, pessoal, vocês viram só? O Gutenberg estava lá. Nossa, eu lembro do Gutenberg quando ele começou o curso. Estava meio perdido, né? Ele mesmo falou. Estava indo para a morte. E o pior que estava mesmo. E olha só, morreu algo que precisava morrer. E agora, ó, crescendo, que é uma beleza. Bom, a hora que der, eu vou pedir para o Rodrigo entrar. O Rodrigo é da área da psicologia.
Bom, psicologia é óbvio, né, que dá para trabalhar e muito dentro da parte sistêmica, né? E o Rodrigo é um desses representantes que veio lá da psicologia, um profissional bem capacitado, e de repente ele começou a entrar nessa jornada. Ele começou lá pela psicossomática, ele me encontrou lá pela psicossomática, e aí, de repente, ele foi descobrindo a sistêmica, e hoje ele é um dos mentores aqui do IBRAX, do Consciência Sistêmica. E assim que ele puder entrar, vai ser uma delícia. Mas voltando, enquanto ele não entra, falando da parte do direito. Na área do direito sistêmico, vou falar assim, na área da justiça sistêmica, o nome que quiser dar também. Então, o que tem de profissionais? Já teve profissionais que passaram comigo e fazem trabalho dentro da cadeia com os prisioneiros, fazem trabalho com situações, crianças menores em situações de risco, famílias que estão cheias de problemas. Então, tem tantas áreas que eles estão entrando. E a área da justiça, que está ganhando uma força enorme dentro da sistêmica, é a parte da mediação. Na mediação, se você puder trabalhar na mediação, aquele conflito sendo resolvido ali não precisa ir para um processo. E aí vai diminuir aquela pilha enorme de processos que está acontecendo, e os processos, quando vão para lá, nossa, parece que não tem fim. E ali na mediação, usando a técnica sistêmica, as coisas começam a melhorar. Além do que, tem os advogados que hoje, quando o cliente vai para o advogado já vê um trabalho sistêmico para ver se consegue trabalhar com o cliente, com a família, com os problemas que estão acontecendo, para ver se já dá uma solução sistêmica. Então, o próprio advogado já está sendo uma solução antes do que abrir um processo. Então, ele já está fazendo um trabalho com o cliente para fazer a solução sistêmica. É muito interessante essa dinâmica de sistêmica dentro da área da justiça. E aí chegou o Rodrigo. E aí, Olá, tudo bom, Rodrigo? Fernando? Saudade de você, cara. Tudo bom? Verdade. Eu estou bem, e você? Eu estou bem aqui, isolado aqui, né? Estou vendo o É, computador todo dia, fazendo lives e fazendo cursos e fazendo... Nossa Senhora, não eu vejo a também hora de isolado. almoçar. Eu isolado aqui, mas trabalhando, viu, Fernando? Trabalho... E você Você está acredita que isolado, mas não... eu Fale. achei que eu não ia trabalhar muito, viu? É, Porque a hora que entrou, eu falei, não está mais no consultório, eu não vou trabalhar muito, né? Mas aí a coisa começou a acontecer e agora fazendo atendimento direto. E eu nem queria fazer atendimento de constelação online, você acredita? Porque eu é, falei, eu gosto da presencial, eu gosto de estar com um cliente aqui na frente. aham, Online eu nunca fiz, eu vou deixar para quem está fazendo. A gente não tem mais o coaching space que a gente tinha, né? Eu não fui é. buscar outro, não tenho o meu consultório, né? Eu vou esperar um pouco, né? Mas ligou um cliente, eu falei assim, não estou podendo fazer, eu vou encaminhar para uma pessoa. Aí outro escreveu, vou encaminhar. O terceiro. E Não, aí você não manda. eu perguntei, você está indo, né? Para quem encaminhava, você está recebendo? Não. Falei, então eu vou começar a fazer. E É. aí falei, como é que faz isso aqui? Uma coisa tão simples, tão Eu fácil, sim. e que eu comecei a fazer e falei, nossa, que gostoso, eu estou gostando mais de fazer online do que presencial. Então você tinha uma crença limitante que não dava para fazer online, que não era bom. E Verdade. hoje? E hoje? Então, e hoje eu estou Mudado. fazendo e com resultado, um É. ótimo resultado, né? Muito parecido com o que a gente tem no campo. Igual, né? Vou falar Uhum. igual, cada um tem suas características, mas com resultado incrível e eu estou adorando e com uma forma super fácil, né? Pelo Aham. WhatsApp está dando super certo. Está muito Nossa, aí. bacana. E é interessante. O Rodrigo ele vem da psicologia, estava lá, e aí, de repente, ele acabou descobrindo aqui o Fernando, a consciência sistêmica, e agora ele é um dos mentores da consciência sistêmica, é um dos que ajuda a responder as questões lá, porque ele já está no nível aqui em cima também, e ele também está levando o curso do consciência sistêmica presencial lá para São Paulo. Só que agora está tudo parado, né? É É o outra terceiro ano situação. já, né? Foi o terceiro É, ano com consciência sistêmica. Só que o consciência sistêmica em São Paulo ele está muito bacana. Já não tem mais vaga, a gente está com 30 pessoas. O espaço tem a própria limitação dele, então a gente parou ali com 30 pessoas. E a gente está fazendo reunião pelo Zoom.
Então, foi um bônus que a gente legal. deu para a turma, e de sábado a gente está, eu e o Roberto Debski, pelo Zoom, né, com a turma, e o IBRAX deu um presente muito grande, que foi o Consciência Online para as pessoas poderem estudar. Então, elas estudam, traz as perguntas e as dúvidas, e aí a gente passa ali, né, das 9 até meio-dia, respondendo perguntas e conversando, e uma turma ótima. Tem mais de 10 psicólogos nessa turma. É uma turma da pesada esse ano lá. Todo ano é interessante você falar isso, né? Porque o pessoal fica perguntando assim, mas, Fernando, quem consegue trabalhar com isso? Aí é interessante que o Rodrigo conhece, não sei como, uma pessoa que não tenha nada a ver com a parte da psicologia, que ela trabalhava com arquitetura, né? Que até já comentei dela aqui, e agora ela está fazendo o que, a Ana? Trabalhando com constelação. E ela está arquitetura sistêmica, né? Exato. Que é outra área interessante. E arquitetura, né, e fazendo a constelação de ambientes, né, que também é incrível. Juntando, né, pegando o baguá e olhando para casa, né, onde fica, né, cada elemento, tá? Também ela está deslanchando. Inclusive, foi ela que me ensinou a fazer a constelação online, porque ela já estava fazendo e me ensinou. E até mais uma, algo que eu falo que é assim, eu comecei a fazer grupo de mentoria e supervisão. A gente fez supervisão por um ano, né? Foi uma época incrível que a gente estava junto e tinha a oportunidade de levar os casos e estar toda semana, né, dentro da supervisão. Um ano, né, com isso ou mais. Né? E aí, estou fazendo com a turma agora, a gente está com mais de 16, né, alunos também fazendo isso. E aí, muito do que está vindo agora é a constelação online. Né? E como é que eu, fazendo supervisão, não ia ter feito isso, né? Exato. Como é que você... Não. Aí peguei isso rapidinho e agora estou fazendo. E parece que é assim, né? A minha sensação. Quando você abre essa energia para fazer, agora eu estou fazendo 2 por dia, né? Então, falei, não, só foi abrir e começou. Tem gente procurar, eu nem sei da onde, que indicou, né? E muitas vezes a gente sabe, mas muitas vezes vem, foi fulano, eu não conheço, mas, né? Tá vindo. Vamos aprender, vamos fazer. Então, depois que você pega um tempo, as indicações fluem, né? E isso vai. Mas eu estava fechado, aí tinha parado um pouco. No povo cutucando, eu comecei a atender. Bom, se você ficasse fechado, você ia ficar sem trabalhar. Verdade. Como é que você ia ficar? Quando é que você ia voltar a trabalhar? É porque eu estava com, por exemplo, a mentoria. Aí eu também comecei a fazer, porque, por exemplo, atendimento individual online, para algumas pessoas, o valor individual ele acaba ficando um pouco alto nesse momento, porque estão com as suas dificuldades. E aí eu comecei a fazer grupos terapêuticos. Então, ao invés de eu junto, porque aquilo que a gente fala é muito parecido. Então, precisa passar de criança, triângulo dramático. Falei, de vez eu falar para vamos juntar aqui uma turma e vamos passando o conteúdo, né? Então, estou com 2 grupos, né, nesse trabalho online, né, de esse grupo, né, que estou falando que a gente faz a terapia aqui online, né, com um grupo de supervisão. Então, você está fazendo grupo de terapia online. Já foi até mais longe, porque o pessoal está na online individual. Você já está fazendo um grupo de terapia. E vai lançar, Fernando, agora não nessa sexta, porque a gente está junto, mas na outra, o Ser Mais Consciente Online. Que muito também dá para se fazer, né? E vou adaptar isso. O Ser Mais Consciente, eu fiz ele presencial, é ótimo, né? E é um presente que o IBRAX dá também para os alunos, né? Do sistêmica, eu não sei se em outros também tem, mas que eu estou adorando também fazer. Todos vão acabar. Esse é um projeto que eu desenvolvi o ano passado. Então, tem gente que nem sabe que existe isso, né? Porque, assim, eu não paro de criar coisas. O pessoal aqui da minha equipe fica alucinado. Vai, Fernando, para, não é possível. Trabalha com o que você já tem, mas eu não paro. Aí eu falei, bom, dá para fazer esse trabalho de ser mais consciente para levar esse trabalho para pessoas que não têm muita consciência do que é sistêmica. Aí eu bolei um treinamento, que no fundo é como se são 10 sessões terapêuticas em cima de um tema, com mini constelações. E aí tem o facilitador, que aí, por exemplo, o Rodrigo está lá, e ele aplica isso com as pessoas. Então, tem um tema bem específico. Então, por exemplo, tem
o ser mais consciente da família, por exemplo. E aí tem 10 encontros falando dinâmicas específicas da família, e cada encontro tem um subtema com uma mini constelação e reflexões para fazer sobre isso. E aí as pessoas vão conseguindo ter uma compreensão melhor do que é uma família saudável, do que está acontecendo. E aí isso foi um projeto que eu lancei. Eu desenvolvi isso aí lá em Miami, no ano retrasado, andando na praia. Olha só, eu estava andando na praia lá em Key Biscayne, aquilo começou. Eu falei, gente, se eu fizer isso, se eu fizer isso. Aí foi. Aí no meio do ano passado, foi, mas eu nem lembro. Foi no meio do ano passado, eu acho que aí soltou. Montei tudo, gravei. Foi em São Paulo. Quando, né, eu junto com o Roberto trouxemos você para São Paulo para o temático família, que a gente fez. E aí a gente fez um dia que você veio na sexta para lançar, né? Exato. E aí você já está lançando e agora está inventando, fazendo ele fazer o quê? Online. Que legal! E dá para fazer pelo Zoom, porque você abre o vídeo, passa o vídeo, né? E com a tecnologia você consegue fazer, né, isso daí. E sou muito agradecido, né? E eu falo, né? Até gravei um vídeo falando, né, que eu caí de paraquedas aí, né? Foi mesmo. Eu não tenho esse paraquedas, né? Mas se você lembrar, a gente começou junto em 2014 no Psicossomática Sistêmica, né? Lá em Campinas. E terapia cognitiva, né? E aí eu entro lá no Psicossomática Sistêmica sem conhecer, porque foi uma troca de domínio que a gente fez. Formado ali recentemente, estava no segundo módulo. E aí já vendo constelação de doença. Eu falei, eu vou embora agora, mas já tinha reservado o espaço, tudo, né? Porque a cognitiva era uma outra forma de ver, mas uma coisa que eu vejo, né, que a sistêmica tem muito, ela inclui qualquer abordagem, né? Então, imagino, né, que tem alunos de muitas abordagens, né? Mas ela não excluiu a minha terapia cognitiva, né? Ela só tomou isso, que eu acho muito bacana, que ela não exclui nem a abordagem, não exclui nada. Faz parte da lei sistêmica, você não pode excluir nada, você integra. Então, você sempre integra aquilo que você já tem. Tudo que você já tem, você integra. Não é assim, agora eu vou fazer isso ou aquilo. Não, você vai fazer isso e aquilo. A sistêmica é sempre e, nunca ou. Não tem esse negócio, é isso ou. Não, é isso e. Aí você pode pegar a abordagem que você segue, integra com a sistêmica e você potencializa. Você potencializa tudo. Até quando você está na sistêmica, você também potencializa a sistêmica com aquilo que você carrega já. Aí você pode trazer elementos desses para dentro da sistêmica, como estava falando com o Gutenberg, da justiça. Pega os elementos da justiça e põe dentro da sistêmica, e a sistêmica na justiça. É como um casamento de duas dinâmicas que produz algo novo e melhor. Mas é sempre agregando, nunca dividindo, integrando e potencializando. Como ela faz isso com abordagem, com profissões, né? Imagino que com todas as profissões você consiga também. E ali em 2016 tive a oportunidade de fazer o Consciência Sistêmica, né? E que aí abriu mais ainda os caminhos, e aí dali fiz amigos, fiz parcerias, né? E dessa parceria que eu fiz, eu fui para a cidade de Jundiaí, onde eu sou referência hoje, né, nas constelações individuais. Ali estava a doutora Mônica Cerezera, uma psiquiatra, né, que falou, Rodrigo, você não quer vir começar a atender comigo aqui meio período? Né? Nesse meio período já ficou um dia, já ficou 2 dias, né? Cheguei a atender 3 dias lá por semana. Mas você trabalha em São Paulo e em Jundiaí também? Estou lá desde 2016. Então, quantos amigos, né, gente? Nossa. A gente faz no curso. E aí depois trouxe o Consciência Sistêmica, e aí uma outra coisa que você acaba ficando uma referência, né, para as pessoas que estão chegando. Então, só abriu meus caminhos, né, e continua abrindo. Então, estamos indo, né, nesse caminho da consciência sistêmica, né, e só crescendo, né. Rodrigo, foi um prazer conversar com você. Estou com uma saudade de todo mundo. Manda um beijo para a Ana lá, um abração para o Roberto. O Roberto também não para, né? Roberto está numa evolução impressionante. E eu adoro ver todo mundo crescendo. Eu adoro. Bom, você fez um salto pessoal e familiar e profissional absurdo, né? E aquela história, a hora que você começa a voar, aquilo vai crescendo cada vez mais. Não tem um lugar que você parou. Aprendeu a caminhar, aprendeu a voar. Aí você voa. Isso é uma delícia. E teve ajuda também das constelações, né? Quantas constelações fui lá, né?
Fernando, me constela, Aham. estou com essa queixa, estou com essa Ué, questão, né? E você mas me você, ajudando a evoluir, a aprofundar. Então, foram muitas vezes em Ribeirão, muitas vezes nessa me nossa, constando, né? não só a constelação, tem uma coisa de uma admiração profunda por você, porque você fazia supervisão e você levava os problemas. Está aqui onde está meu problema. E aí a capacidade de você mostrar o problema e aprender. Ué, olha como é que você está hoje. Fala, quero aprender. Aí leva, está aqui, ó, o problema. Estou aqui com um caso que a coisa não está andando, a coisa está esquisita. O que, que é isso aqui? Aí está lá, é isso, 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 isso. Pronto. E olha só onde você está agora. Agora, você é mais um que está voando comigo aqui. E Que só mais um delícia. detalhe, porque né, eu sou um buscador desde até antes da própria psicologia, Uhum. depois também, e não vi nenhuma abordagem, né, que conectasse, né, tanto assim comigo, né, me trouxesse tanto recurso para eu trabalhar comigo, para eu trabalhar com os clientes, né? Quantas vezes eu fiquei rodando ali sem saber o que fazer com o meu cliente, Uhum. me sentindo mal com aquilo e tendo que ficar. E hoje, em um atendimento com a constelação individual é incrível, né? A visão que a gente tem de fora do sistema, né, as informações que a gente tem, né, e podendo trabalhar com ela, né, nos atendimentos, trabalhando, né, subsistemas ou em um atendimento só. Então, né, fantástico, eu não conheci outra. Agora que eu vi que meu nome está consciência sistêmica aqui, Ah, né, é. É o é, consciência aí, né? é, E você mas sabia eu só vou... uma coisa assim? Vai ter um congresso em Portugal que é de constelação sistêmica. A Maria Gurjão é a presidente de lá. Teve o primeiro ano passado e o ano que vem foi o ano passado. E o ano que vem ela vai fazer um outro, vai ser lá em Estoril, se eu não me engano. Eu estou convidado lá. E sabe que nome ela pôs lá? Congresso de Consciência Sistêmica. A gente não está entendendo. Mas É, eu agradeci, tá ótimo, não sei. Ela pôs lá de consciência e sistema, até o nome eu pôs lá, fui, mas tá bom. eu fui em todos os congressos, inclusive, né, É falando no daqui, congresso. é, O primeiro, acredito, foi 2017, falando das constelações individuais, né? foi, é. Mas, né, me chamou, me deu essa oportunidade, foi fantástico. E agora, falando que tem Portugal, acredito que eu preciso ir também, né? Não faltei nenhum Pô, congresso. então, tá aí, convidar até todo mundo, vai ter um congresso lá, vai ser congresso de consciência e sistema. Ela mudou o nome, ela vinha para o congresso, ela foi convidada para ir no congresso. Aí, não sei, ela resolveu trocar o nome lá e colocou consciência e sistema, que eu, sinceramente, achei ótimo, né? Que a abordagem que a gente trabalha, apesar que não é a nossa consciência e sistema, mas o nome ficou bom, o nome ficou legal. Rodrigo, um grande prazer ter você aqui. Dá um abração para todo mundo lá do curso do Consciência Sistêmica. Fala que eu mandei um abração para eles. Espero que eles aproveitem bastante. E tenho certeza que eles vão aproveitar, porque estão em boas mãos. Tanto você como o Roberto, lá vocês conduzem maravilhosamente lá o Consciência. Então, eles têm dois formadores impressionantes. Parabéns pela sua evolução. Obrigado por você estar aqui e compartilhar a sua jornada de vida e como é que dentro da área da psicologia, ele estava até assim resistente a fazer constelação individual. Vixe, daqui a pouco vai lotar, não para de chegar. É assim, mano. Né? Eu que E é agradeço. difícil? Não, não é difícil. Foi fácil. Eu que agradeço. Rodrigo, Sempre bom estar perto, né, do professor ai, também. que delícia. Bons Logo momentos. eu chamo de novo. Lembrando lá dos encontros em Campinas. Que delícia, né? Bom, muitas histórias. Rodrigo, Bacana. Um beijo para beijão todo para mundo. você, cara. Vou saindo aqui. Tá. Até. Obrigado. Bom, vocês estão vendo agora? Agora veio o Rodrigo, que vem da área do quê? Da psicologia. E até ele, assim, com a resistência de trabalhar online, tá cheio de gente com essas resistências. Mas foi só começar a trabalhar, o que aconteceu? Não para, não para. Ele estava encaminhando tudo para a Ana, eu até sei, encaminhando para outras pessoas. Mas as pessoas estavam atrás dele. Agora, deslanchou, está fazendo até terapia de grupos online. Esse agora foi surpresa para mim. Adorei essa história, deve ser bem interessante mesmo. Pensa que acabou? Não! Eu vou trazer mais uma pessoa. Eu quero mostrar para vocês como é possível trabalhar em várias áreas. Agora eu vou falar com alguém que vem da área da medicina, assim como eu também vim da área da medicina. Quem que é? Ai, a doutora Carla. Eixe, essa tem um carinho super especial por ela, é óbvio, né?
E aí a doutora Carla vem aqui para falar, ela veio do mundo da ginecologia, obstetrícia e da sexualidade, ela trabalha com isso, é sexóloga também. E aí, o que acontecia? Ela atendia os clientes dela, cheios de problemas. Na área da sexualidade, então, um monte de problemas. Quando ela começou a entender a dinâmica sistêmica, isso foi um marco na vida dela. Mudou radicalmente a forma dela atender os clientes. E a resolutividade e o prazer de trabalhar fez o quê? Foi muito maior do que era antes. Então, ela com essa integração da sistêmica, e hoje, sinceramente, sabe o que aconteceu? Ela, sinceramente, ela deixou a área da medicina e agora está se dedicando integralmente na área da sistêmica. Carla, bem-vinda a essa live aqui. Ah, bom, eu vou deixar você solta. A Carla, eu estava falando dela, veio da medicina, veio da GO, fez muitos partos na vida e hoje ela continua fazendo parto. Ela faz parte das pessoas, da situação doentia para o mundo saudável. E essa parteira que está aqui, fazendo muitos partos, as pessoas partem do doentio e vão para o saudável. Então, está aqui a Carla, que eu tenho uma admiração e um amor profundo por ela, que ela fez uma virada, uma capacidade de pegar as coisas também e utilizar para ela e também para o profissional. Como é que você está hoje, Carla? Profissionalmente? Conta para o povo aqui, que não conhece direito a sua história ainda. Só me diz se você está com a minha imagem aí. Estou com a imagem e som. Ótimo, então perfeito. Então vamos lá. Realmente a transição que eu fiz nesses últimos 15 anos me trouxe uma gratificação que eu não tive durante 35 anos da medicina. Porque eu fazia o parto físico das crianças, que saíam dessas mães e vinham para a vida, e o que eu acompanhei eram mães que tratavam seus filhos de uma forma extremamente inadequada. E por mais que eu tentava mostrar para eles que eles não estavam sendo pais saudáveis para aquela criança, as pessoas não tinham muita compreensão. E com o tempo eu fui ficando bastante desmotivada para continuar a obstetrícia. Quando eu conheci a sistêmica junto com o Fernando, para mim abriu um leque que eu nunca tinha imaginado na minha vida, que é fazer, de fato, o parto da pessoa entre a sua criança e o seu adulto. E isso fez uma diferença enorme na minha vida e na vida das pessoas que eu comecei a atender. E a gratidão que todo mundo fica quando termina um atendimento e a pessoa sai daquela angústia e começa a ver mudanças na sua vida de uma forma rápida, é fantástico. E hoje eu larguei a ginecologia obstetrícia sem nenhum pesar, porque eu me sinto constantemente fazendo novos partos das pessoas. Né? Eu trabalho, inclusive, com a história de plantar o feijãozinho para você se desenvolver, o parto do feijão, cuidar da tua criança. Então, eu trabalho de uma estratégias muito legais. A Carla e o pessoal adora. Eu estou muito feliz, tenho uma gratidão enorme pelo trabalho que eu aprendi com o Fernando, por essa pessoa maravilhosa que me lapidou como ser humano, né? E depois me deu a oportunidade de estar trilhando essa nova profissão. Em relação aos atendimentos online, Fernando, eu tive uma experiência muito legal, porque eu não comecei a atender online por causa da Covid. Tá? Sim, eu já vinha atendendo online, porque várias pessoas que te procuram nas lives, tudo, querem continuar o aprofundamento, e no Brasil e no mundo inteiro, eles já vinham me procurando para atendimento online. Então, quando aconteceu o problema do Covid, eu já estava assim, surfando na onda alta. Então, para mim, está sendo delícia fazer o atendimento online. Tem algum país ainda que você não atendeu, cara? Claro que tem, né? Mas... eu vi você comentando que eu falei essa semana do Japão, e essa semana eu atendi um do Japão. E no Mas dia você falou eu da falei... China ainda não. Na China ainda não tem, por enquanto. Mas é muito gostoso. Muito legal. Como é que é você hoje, eu vou dizer assim, eu sei disso, tá? Está na cara, é só olhar para você, eu vejo o seu dia a dia. Qual é a sensação que você tem, você trabalhar com as pessoas com a constelação individual? Com essa constelação, você poder fazer isso? É maravilhoso, porque pegar uma pessoa que vem na angústia
e ela termina depois de 2 horas de intervenção, com outro rosto, com outro objetivo de vida, com outro foco para a vida, é algo que não tem preço. A sensação deve ser parecida com quem é oftalmologista, que atende uma pessoa míope, que passou uma vida inteira quase cego, e aí com uma cirurgia de catarata ou uma correção da lente da miopia, você faz a pessoa sair enxergando a vida como ela nunca viu. Então, assim, é muito prazeroso, ele é muito rápido, como a gente consegue trabalhar, é realmente uma intervenção cirúrgica, né? E o trabalho precisa ter uma compreensão do aluno. Eu costumo dizer, do aluno não, do cliente, eu costumo dizer que eu faço metade do trabalho, mas a outra metade do trabalho precisa ser feita pela pessoa que está sendo trabalhada. Porque tem muita gente que acha que tem muita gente que acha que é milagre, né? Depois que eu constelei, tudo resolveu na minha vida. Não é bem assim, né? Precisa da pessoa trabalhar, de olhar para a vida de uma forma adulta e fazer mudanças de atitude para que ocorra a mudança sistêmica. Por isso que eu falo sempre que a gente tem que trabalhar com o lado adulto do cliente. E essa tendência, muitas vezes, de quem trabalha, de infantilizar o cliente. Infantilizar, e é mesmo. Isso é horrível. Porque se eu infantilizo, eu estou me tornando pai e mãe dele. Então, eu sou responsável por tudo. E o cliente não é responsável por nada. Ele para de ser cliente, ele vira paciente, ele fica passivo. Então, eu vim aqui para você resolver meus problemas. Não, eu vou ajudar você a resolver seus problemas. Eu vou ajudar você a seguir para a vida e voar. Mas eu não vou voar você, você vai voar. E isso aqui que a Carla falou é fundamental, fundamental. Porque se eu chego assim, eu venho que você resolve tudo, eu não preciso fazer nada. Sinceramente, você não está pronto para trabalhar, né? E olha, Fernando, isso é uma coisa que eu aprendi com você e que fez um diferencial enorme na minha vida. Eu passei 35 anos como obstetra, dizendo para todos os pacientes, fique tranquilo que eu resolvo. Fique tranquila que eu resolvo. Pode me ligar a hora que você quiser que eu resolvo. O dia que você me disse para parar de fazer isso e me ensinou a fazer um contrato com o cliente antes de iniciar a terapia, fez toda a diferença. Porque a pessoa chega lá pedindo para eu fazer o que eu sempre fiz tão bem, que é salvá-la, né? E hoje eu não salvo ninguém. Hoje eu faço um contrato com a pessoa de que eu faço a minha parte, mas contanto que ela faça a parte dela. Eu faço até essa analogia, né? Que como médica a gente faz uma receita e se a pessoa vai ou não tomar a receita em casa, já é problema da pessoa. O meu trabalho é fazer o diagnóstico, fazer uma pesquisa para confirmar aquele diagnóstico e depois orientar um tratamento. Agora, eu não vou estar na vida da pessoa falando para a pessoa fazer isso ou fazer aquilo. Aí cabe a cada um, a responsabilidade é de cada um, de cuidar da sua vida, de tomar o remédio, né? E isso é fantástico. E qual foi o resultado da mudança, dessa mudança de postura? O resultado foi exatamente isso. As pessoas pararam de ficar grudando em mim, querendo falar no telefone o tempo todo, querendo que eu resolva o problema de todo mundo o tempo todo, e cada um passou a resolver o seu próprio problema, com uma enorme gratidão, porque eu não fui pescar para a pessoa, eu de fato ensinei a pessoa a pescar. Isso é fundamental, né? Porque é interessante, porque aí fica assim, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, aliás, em qualquer área de terapia, mas aqui nós colocamos isso com uma força enorme, que é assim, o terapeuta não é para ser um salvador. O grande objetivo do terapeuta é ajudar o cliente a se cuidar e se tratar. É ele que vai se curar, não sou eu que curo ele. Então, não tem a onipotência, eu tenho a potência, e também estou vendo um indivíduo potente na minha frente, porque se eu for lá e falar que eu vou curar você, eu estou dizendo que você é impotente, você não tem capacidade. Então, o que é isso? Eu já estou destruindo o cliente só de fazer isso com ele. E isso faz uma diferença profunda. Eu lembro que a Carla vivia cercada, o telefone dela não parava, era gente mamando na teta dela o tempo todo e só reclamando e só não sei o quê. E ela tentando fazer de tudo para agradar todo mundo, para ficar todo mundo feliz.
Só que cada vez ficava pior, cada vez ficava pior. Eu falei, gente, não é possível. Quando eu comecei a ensinar isso para ela, eu falei, Carla, para que você está fazendo papel de salvadora, de mãezinha, infantilizando os clientes. O que aconteceu? A hora que ela aprendeu, os clientes dela começaram a ficar adultos e os resultados começaram a aparecer. E é interessante, a gratidão, a forma de reconhecimento do trabalho profissional dela fez isso. Os outros ficavam sempre assim, não, quero mais, você tem que me dar mais, se você não me der mais, eu morro, se você não cuidar de mim. E ela, não, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Nossa Senhora, que sufoco. E é interessante porque um elemento que eu coloco todas as vezes na constelação são os projetos pessoais de vida da pessoa, para ela poder ter para onde ela quer ir. Senão ela fica um bebezão querendo que alguém tire ela de lá. E é impressionante, porque todo mundo, quando eu pergunto quais são os seus projetos de vida, começa com uma ladainha, começa com uma conversaiada, e começa com um tal de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sucesso, eu quero dinheiro. Eu quero ser feliz, eu quero... E aí, quando eu falo assim, e quando eu falo para eles, olha, desculpa, mas eu vou ser até grosseira com você, porque se o universo está te ouvindo falar assim, ele vai mandar você para o final da fila, porque o universo precisa de uma coisa mais assertiva, onde você quer chegar, em quanto tempo, alguma coisa mensurável, palpável. E às vezes as pessoas falam, não, doutora Carla, a senhora não está sendo grosseira, a senhora está falando o que eu preciso ouvir. Exato. Entendeu? E é porque aquela coisa de ficar né? passando a mão na cabeça, eu não fico mais. E é interessante que você falou, porque assim, tem muita gente que acredita que terapeuta é para agradar o cliente, para ele ficar bonzinho, ele vai para lá e tem uma coisa de prazer, de gostoso. É interessante, gente, você vai mexer na dor do cliente. Quando você vai mexer na dor do cliente, você está achando que vai ser tudo lindo e maravilhoso, é claro que não vai querer mexer. Agora, se não mexer na dor, ele não consegue encontrar o caminho do prazer, que ele fica preso. Se não mexe na dor, ele fica num caminho de sofrimentos eternos, não acaba nunca esses sofrimentos. Como que melhora os sofrimentos? Vendo a dor e resolvendo. E a hora que a pessoa resolve a dor, a sensação de alívio, é assim, as pessoas falam, nossa, parece que você tirou toneladas de cima de mim, que eu estava carregando aquele sofrimento enorme e nem percebia. E aí ficava grudado nessas historinhas. Aí, quando você consegue mexer nisso, por isso o terapeuta vai fazer o que precisa ser feito, não o que o cliente quer. É a mesma coisa pai e mãe faz com os filhos o que precisa ser feito, não o que os filhos querem. Então, o que vai acontecer? Quando a Carla fala, tem objetivo? Se não tem objetivo de vida, você está perdido. É a mesma coisa você pegar um carro, ir para a estrada e ficar dando volta na estrada. Mas o que você está fazendo? Para onde você vai? Ah, não sei, não sei. E aí tem uma frase, uma frase antiga lá de Roma, que fala uma coisa assim, não existem ventos favoráveis para um marinheiro que não sabe onde quer ir. Isso é de Sêneca, lá um filósofo romano. Se você não sabe para onde você vai, então você não sabe se o vento está favorável ou não. E isso aqui que a Carla trabalha é fundamental, objetivo de vida. Se você não tem objetivo de vida, então você está perdido. Você vai fazer o objetivo das outras pessoas, porque você não tem um propósito de vida. E isso é fundamental para a saúde mental e emocional e física de todas as pessoas. Não é verdade, Carla? Com certeza, com certeza. Aí, outro contrato que eu faço com o cliente é isso, que a intervenção sistêmica é como se fosse uma cirurgia. Você demora para decidir operar, mas você quer ficar livre do mal. Quando você vem para a intervenção, tem hora que eu me sinto até meio sádica, porque eu vou cutucando tanto as dores e o problema real da pessoa, mas aí eu aviso para ela, isso aqui é como uma cirurgia. Você quer que eu tire um pedacinho do tumor ou você quer que eu tire o tumor inteiro? O que eu estava falando é isso. Eu faço esse contrato, eu aviso para a pessoa que vai doer, vai ter o pós-operatório, como se você fizesse uma cirurgia no pós-operatório, quando você volta da anestesia, você sente dor, você está inchada, você está toda roxa, você chega a se arrepender de ter mexido naquela ferida. Mas espera, porque com o tempo e com o trabalho que a gente dá de 21 dias, a pessoa, depois de 21 dias, ela vai ver os benefícios de ter ficado livre de todo o tumor, e não de um pedaço só do tumor. Então, é muito gostoso, porque é bem intervencionista isso.
É interessante isso que você está falando, porque isso aqui é uma realidade, a gente trabalha com realidade. Mas quando está falando, parece que você só vai ver depois de 21 dias. Eu tenho certeza que a enorme maioria dos clientes da Carla, no final da sessão, já dizem que mudou radicalmente e está bem melhor. Estou mentindo ou não? Eu sei que não. Não, não, de jeito É nenhum. que do jeito que você está falando, parece que só vai ser... Inclusive, a semana passada, eu atendi um caso muito grave de uma pessoa que tinha um problema na articulação mandibular, que não dormia por dor há muitos anos. Quando terminou a sessão, tudo bem, desligou o telefone e tal. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem para a equipe e a equipe passou para mim, dizendo que depois de muitos anos ela dormiu a noite inteira e acordou sem a dor no maxilar. Exato. Quer dizer, não tem milagre, é a pessoa deixar a gente operar e fazer o que tem que ser feito. Exato. E aí o resultado é impressionante, porque assim, a hora que você trabalha na dor e não nesse monte de sofrimentos que a pessoa carrega, você vem aqui, trabalha, sabe o que acontece? Esses sintomas de sofrimentos vão embora, como por exemplo, esse problema na articulação temporomandibular, que estava há anos, ela mexeu em algo que era fundamental, no dia seguinte desaparece. Interessante, mexeu na dor, começa a aliviar os sofrimentos. Só que aqui você achou um caminho para a dor e como resolver. Não é só pegar a dor e deixar lá. Você olha a dor e dá uma solução. E dá solução. Quando você consegue fazer isso, as coisas começam a mudar. Relação afetiva, relação familiar, relação com as doenças, sintomas, de repente começa a sumir. Parece mágica, mas não é mágica. É método, é tratamento. Isso me faz lembrar, Fernando, um caso que foi um dos mais difíceis que eu vi de doença, que foi a psoríase do meu filho. Que ele ficou 5 anos tratando com tudo quanto é tipo de profissional, até fora do país, parou de comer glúten, parou disso, parou de aquilo, virou vegetariano. Tudo que ele fazia, nada resolvia. Pois ele, quando começou a fazer o curso do Consciência Sistêmica e fez a primeira constelação com você, a psoríase da mão dele desapareceu e nunca mais voltou. É uma coisa impressionante. É louco, né? Parece muito legal mágica, isso. Mas não é. Mas não é. Se você compreender a dinâmica, você sabe que o que está aparecendo aqui tem algo escondido. Aprenda a descobrir o que está aqui e mexa. Pronto. E aí, de repente, você tem resultados desse. Parece, não é possível, isso é milagre. Não. Isso é compreensão da doença, compreensão sistêmica, compreensão do problema. E aí, você quer fazer parte também dessa turma que sabe fazer o diagnóstico, encontrar o problema e dar solução? E a hora que resolve isso, um monte de historinhas que a pessoa carrega e probleminhas começa a perder a função. A função disso é esconder o problema, mas a nossa missão é encontrar o problema e trabalhar com ele e mostrar como sair dele, tá? Isso faz parte da nossa dinâmica de constelação estruturada e estratégica do Consciência Sistêmica. Tem muita gente que conhece constelação sistêmica e não é bem assim. Deixa no auge, deixa a bagunça. A sua alma vai ver o que vai acontecer. Não, a sua alma não vai ver, sentir, vai saber. Não, aqui você vai saber onde está o problema e a solução. Vai a sua alma, vai o seu emocional, vai o seu intelectual, vai tudo junto olhar para aquilo lá. Não é só deixar no ar e fazer de conta que, você vai saber o que vai fazer. Não precisa fazer nada com você, que não é assim que funciona a nossa técnica. E aí nós temos resultados impressionantes como esses aqui. E aí a gente fica feliz da vida. Vai. Fora, Fernando, que além da gente aprender a trabalhar como um terapeuta sistêmico resolutivo com essas pessoas, a gente se torna mestre de várias outras pessoas. Então, você é um mestre que adora formar mestres. Então, eu, Rodrigo, Roberto, Rafaela Gula, Luísa, toda essa turma de mentores, estamos nos transformando não só em bons terapeutas, mas em mestres, porque a gente sai tão capacitado que a gente consegue ensinar outras pessoas a viver de forma diferente, uma profissão. Então, você vê todo mundo aí, o Rodrigo fazendo supervisão, Rafaela fazendo supervisão, Luísa fazendo supervisão. Então, além de terapeuta, você abre um leque de lapidar a gente para ser mestres do futuro.
E é o que eu quero, porque assim, eu aprendi e descobri um jeito de ensinar. E aí eu vejo todas essas pessoas crescendo. Dá certo ou não? Claro que dá. Eu estou vendo todo mundo tendo um monte de resultado. O método é bom. Eu sei que eles conseguem aprender. E se eles conseguiram, vocês também conseguem. Todos eles começaram igualzinho onde você está agora. Não sei que estágio você está, mas todos eles, eu lembro de cada um deles. Eu trabalhei pessoalmente com eles. É impressionante. Eu sei de cada história deles e como eles estavam e onde eles chegaram. O prazer é a mesma coisa você ter um filho, que de repente você vê aquele filho voando e tá, eu até tenho, né? Porque a minha Luísa está lá vendo isso, mas todos eles são como isso aqui, de olhar e falar assim, nossa, encontraram a vida, já sabem voar. Eu só vejo para onde eles vão voando e para onde eles estão seguindo. E o mundo está aberto para eles. Sinceramente, o mundo está aberto. E a capacidade de ver o problema, de resolver o problema, e outra, deles se tornarem um ser humano cada vez melhor, que a Carla falou. Sabe o que acontece? Quando você começa a estudar isso aqui, não é só para você virar um profissional. Lembra que eu falo, você só leva o cliente até onde você já foi. A questão é que você começa a entender o que é ser saudável na vida. Quando você começa a entender isso, você começa a mudar a você mesmo. O primeiro doente a ser tratado é o profissional. A hora que você começa a ver tudo aquilo, você muda. É impossível não mudar. Dá para passar por esse conhecimento e não mudar nada, cara? A Carla, ela coordena treinamentos Impossível. presenciais. Impossível. 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 Durante muito tempo, o Fernando vai lembrar disso. Eu fazia uma analogia, que o Fernando cuida da gente no sentido de ensinar, lapidando a gente, exatamente como se lapida um diamante, que é a Exato. pedra mais dura que existe. Ou seja, ninguém lapida uma pedra de diamante para fazer todas aquelas facetas e fazer com que aquela pedra brilhe, só polindo e passando a mãozinha na cabeça. É dando porrada, como diz o outro. O Fernando, ele é muito duro, mas ele ensina. Ele tem uma metodologia que ninguém sai sem aprender. Só sai sem aprender com quem tampa os ouvidos, porque fora isso a pessoa vai sendo lapidada. Algumas vezes dói, algumas pessoas entram num embate com ele e ele é firme, ele faz pela pessoa o que ela precisa, mesmo que aquilo doa. Então hoje E eu qual tenho é uma o gratidão resultado? enorme. E o O resultado é resultado é o uma quê? pessoa que brilha. É uma pessoa, é um Por quê? diamante. Porque é interessante que ela faz essa analogia. Eu vejo isso. Cada pessoa que chega perto de mim, eu vejo uma pedra preciosa. Eu estou vendo por que o brilho dela não sai. Por que ali, aquela pedra preciosa, não tem a essência dela brotando? Está cheio de craca, coisa esquisita. Eu falo, mas não é possível. Tem um ser humano aqui com uma essência maravilhosa, mas tá, você olha, parece uma pedra comum, uma pedra que está jogada aí. Aí eu olho e falo, não, tem uma pedra, tem um diamante, tem um opala, sei lá, tem alguma coisa aqui. Eu falo, deixa eu ver. Aí eu começo a tirar as coisas que estão esquisitas na pessoa. E aí, gradativamente, quando ela se vê, ela virou uma gema maravilhosa, extremamente valiosa. É interessante, porque você pega uma pedra preciosa, quando você começa a lapidar, você faz, você está jogando um pedaço lá fora. Não, eu estou trazendo o valor dela. Porque você vai tirar um monte de coisa, mas aí é que ela vai ficar valiosa, a essência apareceu. E eu, basicamente, vejo sempre isso. E quando eu vou tirando essas coisas que escondem esse ser humano que está lá dentro, é a hora que começa a brotar tudo isso. E hoje é interessante que eu vejo todo esse pessoal que passou por mim, a sensação que dá, que eu estou vendo assim, parece uma joalheria, assim, que está cheio de pedras preciosas, maravilhosas, brilhando no mundo. Falei, nossa senhora, que delícia, que delícia. Aí quando vem outra Como, turma assim, nova, fala assim, oh, mais umas pedrinhas, deixa eu ver o que precisa mexer aqui para fazer esse brilho, né? e Então, como é gostoso acompanhar o teu sonho se tornando realidade, que era de alcançar 1 milhão de pessoas conscientes, né? Hoje a gente já tem uma meta maior. Então é uma já. delícia que Agora todos já são vocês 10 milhões. façam parte dessa jornada, de fazer com que o universo, o mundo, se torne mais consciente. E agora, nessa época do isolamento social, né, Fernando? Nós estamos aí com uma campanha de hashtag com consciência, a vida não para. Você não Porque o para. mundo vai voltar a funcionar, as pessoas vão voltar a se encontrar,
e as pessoas precisam ter a consciência de, durante muitos meses ainda, tomar esse cuidado que o Fernando está tomando, de usar máscara, de lavar as mãos, de usar o álcool gel, né? De tomar cuidado para não entrar pisando na casa com um sapato que veio de um consultório, que veio aí de um hospital. E com consciência, a vida não para. Que é uma delícia ser um modelo para as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho, o seu trabalho. Agora, com certeza, vai ser muito mais delícia cada um de vocês que está assistindo a gente também se tornarem bons modelos para a família de vocês, para os irmãos, para os filhos, para a sociedade. Então, quando você consegue ver diferente, você começa a agir diferente e você passa a ser um modelo para todas as pessoas que convivem com você. Então, tenho uma gratidão de ouvir as pessoas dizendo que hoje nós somos um modelo de casal, modelo de profissional, modelo de mulher, e que cada um que esteja realmente se lapidando aqui com esse curso, que também se torne um modelo para o seu meio onde você vive, para o seu sistema, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. Foi um prazer enorme. Da minha vida, cara. Ah, que gostoso, viu? Então vai ser muito gostoso e a gente vai continuar se encontrando aí e ajudando toda essa turma aí a crescer. Bom, pessoal, vem fazer parte da nossa grande família que vai levar algo melhor. Faça você a diferença na sua família. Pegue modelos mais saudáveis e aplique na sua vida, na sua família e mais do que isso. Comece a ajudar os seus clientes também. Um beijão para todos vocês e até segunda. E lá na comunidade, no Face, manda bala! Vamos lá, assista as aulas de novo. Vocês vão gostar cada vez mais. Cada vez que você assiste, você aprende de uma forma diferente. Até, pessoal! Tchau para vocês!